É a Nossa Senhora Aparecida, meus filhos. Ela nos visitou em meio à injustiça. Que alegria. Joinville acordava naquela manhã de novembro com cheiro de chuva passada e terra molhada. As ruas do bairro Santa Clara brilhavam sob o sol fraco que tentava atravessar as nuvens. Casas grandes, muros altos, portões automáticos, tudo ali respirava conforto e distância. Mas em uma dessas mansões de 3 andares, com jardim japonês e piscina coberta, acontecia todos os dias algo que ninguém via, uma injustiça silenciosa, daquelas que não fazem barulho, mas que vão matando a alma aos poucos. Ivone secava as mãos no avental desbotado enquanto olhava para a pia cheia de louça da festa da noite anterior. 52 anos, cabelos presos num coque simples, mãos marcadas pelo trabalho. Ela chegava às 7 da manhã e saía quando tudo estava pronto, às vezes 8 da noite, às vezes mais tarde. 15 anos assim. 15 anos limpando aquela casa como se fosse um templo, cozinhando com capricho, passando roupa com cuidado, cuidando das plantas como se fossem suas. E em todos esses 15 anos, nunca teve carteira assinada. Nunca teve um 13º inteiro. Nunca tirou férias de verdade. Patrícia entrou na cozinha com o celular na mão, digitando rápido, sem olhar para Ivone. 45 anos, cabelo alisado, roupa de academia cara, unha feita, perfume importado. Ela era dona de 3 lojas de decoração e vivia dizendo que trabalhava muito. Olhou de lado para a pia e soltou aquele suspiro que Ivone conhecia bem, o suspiro de quem acha que nada está bom o suficiente. Ivone, essa louça tinha que estar pronta. Eu tenho reunião daqui a pouco. Já tá quase, Dona Patrícia. Só mais uns minutinhos. Patrícia nem respondeu. Pegou uma garrafa de água mineral da geladeira, daquelas caras, importadas, e saiu. Ivone voltou a esfregar os pratos. Sentia um cansaço que não era só do corpo. Era um cansaço de alma, daqueles que vêm quando a gente trabalha, e parece que nunca é suficiente. Lembrou da filha, Amanda. 16 anos, estudante, sonhadora. Ultimamente andava sentindo dores fortes na barriga. O médico do posto tinha pedido exames, mas a fila era grande. Muito grande. Naquela tarde, quando Patrícia voltou da reunião, Ivone juntou coragem. Precisava. Amanda estava piorando, e ela não tinha mais para onde correr. Aproximou-se da sala onde Patrícia mexia no notebook. Dona Patrícia, posso falar com a senhora um minutinho? Patrícia levantou os olhos, já com aquela expressão de quem está sendo incomodada. Fala. Ivone engoliu seco. É que, minha filha tá doente. Precisa de cirurgia. E o SUS está demorando muito. Eu queria saber se a senhora pode me dar minhas verbas. Do tempo que eu trabalhei aqui, para eu poder pagar o tratamento dela. O silêncio que veio depois foi gelado. Patrícia fechou o notebook devagar, encostou as costas na cadeira e olhou para Ivone com um olhar que ela nunca tinha visto tão claro assim, um olhar de desprezo puro. Verbas. Que verbas, Ivone? Das minhas verbas trabalhistas, senhora. Eu trabalho aqui há 15 anos. Patrícia deu uma risada curta, amarga. Você nunca foi registrada, Ivone. Não tem documento nenhum que prove que você trabalha aqui. Nada. Ivone sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mas a senhora sempre disse que ia registrar, que era só esperar o momento certo. Promessa oral não vale nada. Você sabe disso, né? Não tem papel, não tem direito. É assim que funciona. As lágrimas começaram a queimar nos olhos de Ivone, mas ela segurou. Não ia dar a Patrícia o gosto de vê-la chorar ali, na frente dela. Mas o coração estava partido. 15 anos. 15 anos da vida dela, reduzidos a nada. Há uma conversa de 3 minutos. Há uma porta sendo fechada na cara. Patrícia levantou-se, foi até o depósito nos fundos da casa e voltou carregando algo ridículo. Uma casa de papelão, daquelas de brinquedo de criança, já velha, manchada de umidade e sol. Jogou aquilo no chão, na frente de Ivone. Toma. Isso deve valer uns R$100. Considera-se paga pelos seus serviços. Ivone olhou para aquilo como se estivesse vendo algo irreal. Uma casa de papelão. 15 anos de trabalho, suor, dedicação, amor, valiam uma casa de papelão usada. E não apareça mais aqui pedindo nada. Você está demitida. Pode pegar suas coisas e ir embora. Ivone pegou aquela casa ridícula com as 2 mãos trêmulas e saiu pela porta dos fundos,
aquela por onde sempre entrava e saía. A porta dos empregados. Carregava nos braços o símbolo mais cruel que alguém poderia receber, a prova de que sua vida inteira de trabalho honesto não valia nada para quem ela havia servido por tanto tempo. E enquanto caminhava pela rua com aquela casa de papelão embaixo do braço, as lágrimas finalmente vieram. Silenciosas, quentes, doloridas como nunca. Mas o céu estava vendo. E o que viria depois mudaria tudo. O barraco onde Ivone morava com Amanda ficava do outro lado da cidade. Longe das mansões, longe dos jardins bonitos, longe de tudo aquilo que ela limpava todos os dias mas nunca podia ter. 2 peças pequenas, telhado de zinco, parede rachada, mas era o lar delas. Amanda estava deitada no sofá velho quando viu a mãe entrar pela porta com aquela coisa estranha debaixo do braço. Mãe, o que é isso? Ivone colocou a casa de papelão no chão e desabou sentada na cadeira, sem forças. É o meu pagamento, filha. 15 anos de trabalho. Isso aqui é o que eu valho para ela. Amanda se levantou devagar, ainda com dor, e olhou para aquilo com uma mistura de raiva e tristeza que doía só de ver. Uma casa de brinquedo? Ela te deu uma casa de brinquedo? Ela disse que não tem prova de que eu trabalhei lá, que promessa não vale nada, e me mandou embora. Amanda se ajoelhou na frente da mãe e segurou as mãos dela, aquelas mãos calejadas, inchadas, que tinham limpado, cozinhado, passado, cuidado, de tudo, menos delas mesmas. A gente vai processar ela, mãe. Tem que ter um jeito. Mas Ivone sabia que não era tão simples assim. Nos dias seguintes, ela tentou. Foi no sindicato das trabalhadoras domésticas. Contou a história, mostrou a casa de papelão como prova da humilhação. As mulheres que a atenderam ficaram revoltadas, mas foram honestas. Sem registro, sem recibo, sem testemunha, vai ser muito difícil. A lei até protege, mas na prática, sem prova. Foi em 2 escritórios de advocacia popular. Disseram a mesma coisa. Processo longo, caro, sem garantia. Enquanto isso, Amanda piorava. As dores estavam mais fortes, mais frequentes. O médico do posto ligou dizendo que o exame tinha saído. Era cisto no ovário, precisava de cirurgia urgente. Mas a fila na rede pública era de 6 meses, talvez mais. E não dava para esperar. Ivone voltava para casa todas as noites destruída. Olhava para aquela casa de papelão no canto do barraco e sentia uma mistura de vergonha, raiva e desespero. Como alguém podia ser tão cruel? Como alguém podia pegar 15 anos da vida de outra pessoa e jogar fora como se fosse lixo? Na comunidade, a notícia se espalhou rápido. Dona Cida, a vizinha, foi lá levar comida. Ivone, isso é desumano. Essa mulher não tem coração. Seu Mário, o dono do mercadinho da esquina, ofereceu crédito para ela comprar o básico. Paga quando puder, Ivone. A gente se ajuda. Mas ninguém tinha solução. Ninguém tinha dinheiro para cirurgia. Ninguém tinha poder para enfrentar gente como Patrícia. E Patrícia continuava vivendo como se nada tivesse acontecido. Postava fotos no Instagram de almoços caros, de viagens, de roupas novas. Contratou outra empregada, também sem registro, também pagando por fora, também explorando. Quando uma amiga perguntou sobre Ivone, ela respondeu com descaso. Ah, ela pediu demissão. Não deu certo. Mentira fácil, natural, sem peso na consciência. Em uma festa na casa de uma amiga empresária, Patrícia até contou a história da casa de papelão como se fosse piada. Eu dei uma casinha de brinquedo para ela como indenização. Ela aceitou. Você acredita? Ficou até agradecida. As amigas riam, achavam engraçado, absurdo, mas ninguém questionava. Ninguém perguntava se aquilo era certo. No mundo delas, pobre que reclama é ingrato. Pobre que pede direito é abusado. E pobre que aceita humilhação é comportado. Mas nem tudo que acontece na terra fica só na terra. Tem coisas que sobem. Tem clamores que atravessam o céu. E naquela noite, quando Ivone colocou Amanda para dormir depois de mais uma crise de dor, quando olhou para a casa de papelão no canto do barraco, quando sentiu o peso de 15 anos de dignidade roubada, ela sentiu algo diferente. Não era raiva. Não era desespero. Era uma necessidade profunda de clamar, de pedir, de gritar para alguém que ainda se importasse com gente como ela. E ali, naquele barraco pobre, com a filha doente e o futuro escuro, Ivone fez algo que não fazia com tanta intensidade há anos.
ela rezou de verdade. Não aquela reza decorada, mecânica. Não. Ela rezou com a alma rasgada, com o coração em pedaços, com a voz embargada e os olhos molhados. E aquela oração não ficou no teto do barraco. Subiu. Subiu muito. E chegou aonde precisava chegar. Porque tem clamor que o céu não ignora. E tem injustiça que não fica sem resposta. As semanas que se seguiram foram as mais pesadas da vida de Ivone. Amanda teve 2 crises agudas em menos de 10 dias. A segunda foi tão forte que os vizinhos tiveram que chamar o SAMU. Levaram ela para o hospital público, fizeram atendimento de emergência, deram analgésico e mandaram para casa com a mesma resposta. A cirurgia está agendada, mas a fila é longa. Aguardem. Aguardar. Como se dor pudesse esperar. Como se a vida de uma menina de 16 anos pudesse ser colocada numa lista e esquecida. Ivone voltou a procurar trabalho. Bateu de porta em porta, deixou currículo em mercados, restaurantes, casas de família. Mas sem referência da última patroa, sem carteira assinada, tudo ficava mais difícil. A senhora trabalhou onde antes? Perguntavam. E ela não sabia o que responder. Se falasse a verdade, ninguém acreditaria. Se mentisse, seria descoberta. Ficava ali, no meio, segurando a vergonha e o medo. À noite, quando Amanda finalmente dormia depois de horas gemendo de dor, Ivone ficava sentada na cadeira velha da cozinha, olhando para a casa de papelão no canto da sala. Aquilo era como uma ferida aberta que não cicatrizava. Um lembrete diário de que ela tinha sido enganada, usada, descartada. Dona Cida, a vizinha, tentava animá-la. Ivone, você é uma mulher trabalhadora, honesta. Deus não vai te abandonar. Mas Ivone não conseguia sentir a presença de Deus. Só conseguia sentir o vazio, a injustiça, a impotência. Na comunidade, a revolta crescia. Seu Mário, do mercadinho, comentava com os clientes: essa Patrícia é uma criminosa. 15 anos sem registro. Isso é escravidão moderna. Algumas pessoas sugeriram fazer protesto na frente das lojas dela, espalhar a história nas redes sociais, expor publicamente o que ela havia feito. Mas Ivone recusou. Não por medo, mas por uma dignidade que ainda restava dentro dela. Não quero vingança. Só queria justiça. Só queria que ela reconhecesse que eu existo, que eu importo. Mas Patrícia não reconhecia. Patrícia seguia sua vida como se Ivone nunca tivesse existido. A nova empregada, Célia, uma mulher de 40 anos também sem registro, já estava entrando no mesmo ciclo. Trabalhava de sol a sol, recebia pagamento atrasado, ouvia as mesmas promessas vazias. Patrícia tratava ela exatamente como havia tratado Ivone, com desprezo disfarçado de cordialidade. Célia, limpa direito. Não quero ter que falar de novo. E Célia abaixava a cabeça, limpava de novo, engolia a humilhação porque precisava do dinheiro. Nas redes sociais, Patrícia continuava postando sua vida perfeita. Fotos de viagens para a praia, de jantares em restaurantes caros, de bolsas de marca. Seus seguidores comentavam: você é inspiração, mulher poderosa, sucesso merecido. Ninguém sabia. Ninguém imaginava que por trás daquela imagem impecável havia uma trilha de injustiça, de trabalhadoras exploradas, de dignidades destruídas. E Patrícia não sentia peso algum na consciência. Pelo contrário, achava que estava sendo esperta, eficiente, tocando negócio com inteligência. Foi numa tarde de dezembro, quando o calor apertava e a casa parecia ferver, que Amanda teve a pior crise de todas. Desmaiou. Simplesmente caiu no chão da cozinha e não acordava. Ivone gritou, sacudiu, chamou. Dona Cida ouviu e veio correndo. Ligaram pro SAMU de novo. Demoraram 40 minutos para chegar. Quando finalmente chegaram, Amanda estava semiconsciente, gemendo baixo, pálida como cera. Levaram ela de novo, fizeram os mesmos exames, deram os mesmos remédios, disseram as mesmas coisas. Precisa operar, mas tem que esperar. E mandaram ela para casa de novo. Ivone voltou para casa destruída. Não chorou. Não gritou. Só sentou no chão da sala, encostou a cabeça na parede e ficou ali, em silêncio, olhando para a casa de papelão. 15 anos. 15 anos da sua vida valiam aquilo. Enquanto isso, a filha dela morria aos poucos e ela não podia fazer nada. Absolutamente nada. E foi ali, naquele momento de quebrantamento absoluto, quando parecia que não havia mais saída, quando parecia que Deus tinha se esquecido dela,
que Ivone sentiu algo começar a se mover dentro do peito. Não era raiva. Não era desespero. Era algo diferente. Era uma necessidade urgente de clamar, de gritar, de pedir ajuda para alguém que ainda pudesse ouvir. Porque o mundo tinha fechado todas as portas. Mas talvez o céu ainda tivesse uma aberta. Era quase meia-noite quando Amanda finalmente adormeceu, exausta da dor e dos remédios. Ivone cobriu ela com cuidado, ajeitou o travesseiro, passou a mão nos cabelos da filha com uma ternura misturada de medo. Não deixe ela sofrer mais, Senhor. Por favor. A voz saiu num sussurro rouco, quase sem força. Voltou para a sala. A casa estava em silêncio. Lá fora, só o som de alguns cachorros latindo ao longe e o vento quente da noite passando pelas frestas da janela. Ivone acendeu uma velinha pequena que tinha guardada, uma daquelas velinhas brancas de promessa, e colocou na frente da imagem de Nossa Senhora que sua avó tinha lhe dado quando era jovem. Era uma imagem simples, de gesso, meio desbotada pelo tempo, mas era tudo o que ela tinha. Ajoelhou-se ali no chão de cimento frio, com os joelhos doendo, com o corpo cansado, com a alma despedaçada. E começou a rezar. Não com palavras bonitas ou decoradas. Não com orações prontas que tinha aprendido na infância. Não. Rezou com o coração nu, com a voz embargada, com as lágrimas escorrendo sem controle. Virgem Maria, eu não sei mais o que fazer. A voz dela tremia. Eu trabalhei 15 anos. 15 anos, mãe. Eu limpei, cozinhei, cuidei. Fiz tudo direitinho. E essa mulher me deu uma casa de brinquedo como pagamento. Como se eu não valesse nada. Como se minha vida não importasse. Ivone olhou para a imagem de Nossa Senhora, e as lágrimas caíram mais fortes. Minha filha está morrendo, e eu não posso ajudar. Eu não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, não tenho mais forças. Encostou a testa no chão, e o choro veio com tudo. Aquele choro que vem de um lugar tão fundo que parece que vai arrancar a alma junto. Eu sei que tu conhece injustiça, mãe. Tu viu teu filho ser humilhado, ser tratado como bandido, ser morto sem ter feito nada. Então tu entende o que eu tô sentindo. Tu entende o que é ver alguém que a gente ama sofrer e não poder fazer nada. Ivone levantou o rosto, olhou para a imagem de Nossa Senhora através das lágrimas, e fez o pedido mais sincero da sua vida. Eu não tô pedindo vingança. Eu só tô pedindo justiça. Justiça para mim, justiça para minha filha. E se for da tua vontade, se tu puder, mostra para essa mulher o que ela fez. Mostra para ela que eu sou gente, que eu tenho valor, que eu importo. Porque eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. Ficou ali, ajoelhada, por quanto tempo não sabia. Podia ser meia hora, podia ser 2 horas. O tempo pareceu parar. A velinha queimava devagar, fazendo sombras tremer nas paredes. E dentro daquele barraco pobre, naquela noite quente de dezembro, aconteceu algo que Ivone não viu, mas sentiu. Sua oração atravessou o teto. Subiu. Subiu muito. Subiu além das nuvens, além das estrelas, além de tudo. E chegou aos ouvidos de quem precisava ouvir. A Virgem Maria, que conhece o que é ver o filho sofrer injustiça, que conhece o que é ter o coração traspassado pela dor, que conhece o que é ser mãe em meio ao desamparo, ouviu aquele clamor. E decidiu agir. Não apenas para trazer justiça à vítima, mas também para oferecer uma última chance de conversão à opressora. Porque o coração de Maria é mãe de todos, dos que sofrem e dos que fazem sofrer. E quando há um coração sincero clamando por ajuda, ela não fica indiferente. Ivone não sabia de nada disso. Só sabia que, depois de terminar de rezar, sentiu uma paz estranha. Não era a paz de quem tem resposta. Era a paz de quem finalmente entregou o peso que não conseguia mais carregar. Levantou-se devagar, apagou a velinha e foi deitar. Antes de dormir, olhou mais uma vez para a casa de papelão no canto da sala. E pela primeira vez em semanas, não sentiu só vergonha. Sentiu algo diferente. Uma espécie de esperança pequena, frágil, mas viva. E enquanto Ivone dormia, exausta de tanto chorar, o céu já estava em movimento. Porque tem oração que não volta vazia. Tem clamor que mobiliza o invisível. E tem injustiça que não fica sem resposta, mesmo que a resposta venha de um jeito que ninguém esperava. A manhã seguinte amanheceu diferente. Ivone não saberia explicar exatamente o que, mas havia algo no ar, uma quietude estranha, quase reverente, como se o mundo tivesse parado de respirar por um instante. Amanda acordou sem dor pela primeira vez em semanas. Não era ausência total,
mas era uma trégua que surpreendeu as duas. Mãe, eu tô me sentindo melhor, disse a menina, ainda meio confusa. Ivone tocou a testa dela, sentiu a temperatura normal, viu um pouco de cor voltando ao rosto. Graças a Deus, filha. Graças a Deus. Foi fazer café. Enquanto mexia a panela velha no fogão, olhou pela janela e percebeu que o céu tinha uma tonalidade diferente, um azul suave, limpo, apesar de ser época de chuva. Os pássaros cantavam mais alto que o normal. Dona Cida passou pela janela com uma sacola de pão e parou para conversar. Ivone, você tá com uma cara melhor hoje. Ivone sorriu, meio sem jeito. Rezei muito ontem, Cida. Pedi com tudo que tinha. A vizinha apertou a mão dela com carinho. E Deus ouve, minha filha. Ele ouve. Durante o dia, pequenos sinais foram acontecendo. Seu Mário do Mercadinho mandou recado que tinha conseguido doação de cesta básica para ela. Uma conhecida da igreja ligou dizendo que a comunidade tinha feito uma vaquinha e juntado R$ 500 para ajudar com os remédios de Amanda. Eram gestos pequenos, mas que aqueciam o coração. Ivone agradecia cada um com lágrimas nos olhos. Deus não abandona ninguém, pensava. Mas foi no final da tarde, quando o sol começava a descer e a luz ficava dourada entrando pelas frestas da casa, que algo verdadeiramente estranho aconteceu. Ivone estava sentada na cadeira da cozinha, descansando por um instante, quando Amanda chamou com voz assustada mas sem medo. Mãe, vem ver. Ivone levantou e foi até a sala. Amanda estava de pé, olhando fixamente para o canto onde estava a casa de papelão. O que foi, filha? Amanda apontou. Tem uma luz, saindo de dentro da casa. Ivone olhou e sentiu o coração acelerar. Havia mesmo uma luz, suave, azulada, quase imperceptível, mas estava ali, brilhando mansinho de dentro daquela casa ridícula de brinquedo. Aproximou-se devagar, com respeito instintivo, como quem se aproxima de algo sagrado. A luz ficava mais nítida conforme ela chegava perto. Não era luz de vela, não era reflexo de nada, era uma luz própria, viva, pulsante. E junto com a luz, veio um perfume. Um perfume de flores que Ivone não sabia nomear, mas que era tão doce, tão puro, que parecia limpar o ar ao redor. Mãe, o que é isso? Amanda segurou o braço dela, mais curiosa que assustada. Ivone não sabia o que responder. Só sabia que algo estava acontecendo. Algo que fugia de toda lógica, de toda explicação. Ajoelhou-se ali mesmo, na frente da casa de papelão, e Amanda se ajoelhou junto. E as duas ficaram ali, em silêncio, apenas observando aquela luz impossível brilhando no lugar mais improvável, dentro do símbolo da maior humilhação de Ivone. O vento parou. Os sons da rua sumiram. Era como se o tempo tivesse congelado. E naquele silêncio sobrenatural, Ivone sentiu uma presença. Não viu ainda, mas sentiu. Uma presença maternal, terna, poderosa. Uma presença que a fazia querer chorar, não de tristeza, mas de alívio. Como se finalmente, depois de tanto tempo carregando o peso sozinha, alguém tivesse chegado para dividir o fardo. E aquele alguém era muito maior, muito mais amoroso do que ela poderia imaginar. E então ela apareceu. De dentro da luz azul que brilhava na casa de papelão, uma figura começou a se formar. Primeiro era só um contorno luminoso, depois foi ganhando forma, cor, presença. E quando Ivone conseguiu ver claramente, seu coração quase parou. Ali, dentro daquela casa ridícula de brinquedo que tinha sido dada como insulto, estava uma mulher de beleza indescritível, vestida de branco, com um manto azul caindo pelos ombros, envolta em uma luz que era mais suave que o sol mas mais brilhante que qualquer lâmpada. Ela estava ajoelhada, como se aquele espaço minúsculo fosse uma catedral. Suas mãos estavam postas em oração, e seu rosto, aquele rosto, era de uma ternura que Ivone só tinha visto em sonhos. Não era uma beleza humana. Era algo além. Era a própria misericórdia em forma de mulher. E quando ela abriu os olhos e olhou para Ivone, foi como se toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento de 15 anos fosse visto, reconhecido, acolhido. Ivone. A voz era suave, quente, maternal, como se a própria ternura tivesse aprendido a falar. Ivone não conseguia mover um músculo. As lágrimas escorriam sem controle, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento. Seu coração sabia quem estava ali. Mesmo sem nunca ter visto, mesmo sem nunca ter ouvido aquela voz, ela sabia. Virgem Maria, sussurrou, a voz quase sem som. A Virgem Maria sorriu,
e aquele sorriso carregava todo o amor que uma mãe poderia ter por um filho. Eu vim habitar nesta casa, disse ela, tocando delicadamente as paredes de papelão. Porque qualquer espaço onde há injustiça é lugar onde eu preciso estar. Estendeu a mão para fora da casinha, e Yvonne, tremendo, tocou aquela mão. No instante em que seus dedos se encontraram, uma paz profunda inundou seu peito, uma paz que ela não sentia há anos, talvez nunca tivesse sentido com tanta intensidade. Você trabalhou 15 anos e recebeu isso como pagamento, disse Maria, olhando ao redor da casa de papelão com tristeza nos olhos. Mas o que aquela mulher não compreende é que ela não definiu seu valor. Você tem valor infinito aos olhos de Deus. Ela apenas expôs a própria crueldade. Maria olhou para Amanda, que estava paralisada, os olhos arregalados, incapaz de processar o que via. A Virgem sorriu para a menina com uma ternura que derretia qualquer medo. Sua filha será curada. E você receberá não apenas o que merece pelos 15 anos de trabalho, receberá muito mais. Yvonne chorava tanto que mal conseguia respirar. Mãe, eu não sei o que dizer, eu não sei. Maria tocou o rosto dela com delicadeza. Você não precisa dizer nada. Sua oração já disse tudo. Seu coração quebrantado foi ouvido lá no céu. E agora eu vim para mostrar que nenhuma injustiça passa despercebida. A Virgem ficou séria por um instante, mas sem perder a doçura. Mas antes que a justiça venha, há alguém que precisa ver o que fez. Alguém que precisa de uma última chance de conversão. Patrícia? Perguntou Yvonne, e Maria assentiu. Ela está perdida em sua própria dureza de coração. Mas o coração mais duro pode ser transformado quando confrontado com a verdade. Eu vou até ela esta noite. E vou mostrar-lhe o que ela não quer ver. Maria olhou mais uma vez para a casa de papelão, e uma luz ainda mais intensa brilhou por um instante. Este lugar de humilhação será transformado em lugar de glória. Porque é assim que Deus trabalha. Ele pega o que o mundo despreza e transforma em altar. A figura luminosa começou a se dissolver lentamente, a luz azul ficando mais suave. Yvonne estendeu a mão, desesperada. Não vá embora ainda, por favor. Maria sorriu de novo. Eu nunca vou embora, filha. Eu estou sempre com você. E quando tudo isso passar, você vai compreender que seu sofrimento não foi em vão. E com essas palavras, a luz se apagou completamente. A casa de papelão voltou a ser apenas uma casa de papelão. Mas algo tinha mudado. O ar ainda tinha o perfume de flores. E no coração de Yvonne, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança verdadeira. Amanda abraçou a mãe, e as duas ficaram ali, no chão da sala, chorando e rindo ao mesmo tempo. Porque tinham acabado de presenciar o impossível. E sabiam que nada mais seria como antes. Naquela mesma noite, Patrícia estava em sua cama king size, cercada de travesseiros de pluma e lençóis importados. Tinha passado o dia como sempre, reuniões, almoço caro, academia, compras. Chegou em casa cansada, jantou sozinha na cozinha enorme, conferiu as redes sociais e foi dormir. Nem uma vez pensou em Yvonne. Nem uma vez sentiu remorso pelo que havia feito. Na cabeça dela, tinha apenas resolvido um problema trabalhista. Adormeceu rápido. Mas o sono não durou muito. Por volta da meia-noite, acordou sufocada, como se o ar tivesse ficado pesado. Abriu os olhos e sentiu um frio na espinha. Algo estava errado. A luz do abajur piscou e apagou. O quarto ficou escuro, mas logo começou a surgir uma claridade azul vinda de lugar nenhum. E foi então que ela viu, as paredes luxuosas da sua mansão estavam se transformando, virando papelão. Papelão velho, manchado, frágil. Patrícia tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. E ali, aos pés da cama, estava ela, a Virgem Maria. Não havia dúvida. Mesmo sem nunca ter tido uma fé verdadeira, mesmo sem nunca ter rezado com sinceridade, Patrícia reconheceu instantaneamente quem estava ali. E o que sentiu não foi paz, foi terror puro. Não terror de algo externo, mas terror de ser vista. Completamente vista. Sem máscaras, sem mentiras, sem desculpas. Maria não disse nada. Apenas olhou para ela com uma tristeza profunda, maternal, mas firme. E então tocou a testa de Patrícia. No instante seguinte, as visões começaram. Não eram imagens externas, eram experiências vívidas, reais, como se Patrícia estivesse vivendo aquilo pela primeira vez. Viu Yvonne.
Mas não a Ivone que ela conhecia como empregada. Viu a Ivone mulher, mãe, viúva. Viu o dia em que Josué, marido dela, morreu no acidente. Viu Ivone sozinha no velório, segurando Amanda ainda pequena, tentando ser forte enquanto o mundo desabava. Viu ela procurar emprego desesperadamente, batendo de porta em porta, porque tinha uma filha para alimentar. Viu o dia em que ela chegou na mansão de Patrícia, nervosa, humilde, pedindo uma chance. Eu trabalho bem, senhora. Só preciso de uma oportunidade. E Patrícia tinha dado, mas não por bondade, por conveniência, por ter encontrado alguém que aceitaria trabalhar por pouco. As visões continuaram. Patrícia viu cada dia daqueles 15 anos. Viu Ivone limpando a casa com perfeição, mesmo quando estava doente. Viu ela cozinhando com cuidado, como se estivesse preparando comida para a própria família. Viu as vezes que Ivone pediu para ser registrada e Patrícia inventou desculpas. Não é um bom momento. Espera mais um pouquinho. E Ivone acreditava, porque precisava acreditar. Viu as vezes que o salário atrasou e Ivone não reclamou, só perguntou timidamente: Dona Patrícia, quando a senhora puder. E Patrícia pagava quando queria, do jeito que queria. E então veio a pior parte das visões. Patrícia viu o dia da demissão, mas pelos olhos de Ivone. Sentiu a humilhação de receber aquela casa de papelão como pagamento de 15 anos. Sentiu a dor de carregar aquilo pela rua, sabendo que os vizinhos estavam vendo. Sentiu o desespero de chegar em casa e explicar para a filha doente que 15 anos da mãe valiam um brinquedo. Sentiu Amanda chorando de dor à noite, e Ivone sem poder fazer nada porque não tinha dinheiro para a cirurgia. E tudo isso por quê? Porque Patrícia havia roubado. Não com arma, não com violência, mas com exploração, com mentira, com desprezo. Patrícia queria parar de ver. Queria que aquilo acabasse. Mas as visões não paravam. Maria mostrou mais. Mostrou o futuro que viria se nada mudasse. Viu suas próprias lojas falindo, não por acaso, mas porque injustiça sempre cobra seu preço. Viu processos trabalhistas se acumulando, outras empregadas finalmente tendo coragem de denunciar. Viu a filha dela crescendo com aqueles mesmos valores, explorando, mentindo, desprezando os pobres. E então Maria mostrou algo ainda pior, mostrou a eternidade. Não como lugar de fogo literal, mas como estado de consciência infinita. Patrícia viu a si mesma consciente de cada pessoa que havia explorado, cada vida que havia destroçado por ganância. E essa consciência não tinha fim. Era um peso que nunca acabava, porque estava gravado na alma. Era a verdade sem filtro, sem desculpa, sem possibilidade de fuga. As visões pararam. Patrícia estava de volta ao quarto, que voltou ao normal. Mas nada estava normal dentro dela. Maria ainda estava ali, olhando com aquela mistura de tristeza e compaixão. E pela primeira vez na vida, Patrícia viu a si mesma como realmente era, não uma empresária de sucesso, não uma mulher inteligente. Apenas uma pessoa cruel que tinha usado outras pessoas como objetos descartáveis. Você ainda tem chance de mudar, disse Maria, e sua voz era firme mas não condenatória. Mas a escolha é sua. Continuar no caminho da dureza de coração ou permitir que a verdade te transforme. E então Maria desapareceu, deixando Patrícia sozinha no quarto escuro, tremendo, suando, com o coração acelerado e a consciência em chamas. Patrícia não conseguiu dormir o resto da noite. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, tremendo. As imagens que tinha visto não saíam da cabeça. Não era um pesadelo, eram memórias reais, vistas de um ângulo que ela nunca tinha considerado. Ivone não era apenas uma empregada. Era uma pessoa. Uma mãe. Uma mulher que tinha perdido o marido e lutado sozinha para sobreviver. E ela, Patrícia, tinha esmagado essa mulher como se fosse nada. Pela primeira vez em muitos anos, Patrícia chorou. Não aquele choro bonito de filme, mas um choro feio, desesperado, de quem finalmente enxergou a própria monstruosidade. O que eu fiz? O que eu fiz? Repetia para si mesma, as mãos tremendo. Lembrou da casa de papelão, e sentiu uma vergonha tão profunda que quase vomitou. Como ela tinha conseguido fazer aquilo? Como tinha conseguido rir daquilo em festas, contar como piada? Quando o sol começou a nascer, Patrícia levantou da cama com uma certeza absoluta. Precisava consertar aquilo. Não importava como, não importava o custo. Precisava pedir perdão. Precisava reparar o que tinha feito. Porque agora sabia, graças àquelas visões terríveis e misericordiosas,
que injustiça não fica sem resposta. E que ela estava sendo dada uma chance que muita gente não recebe, a chance de se arrepender enquanto ainda havia tempo. Pegou o celular e procurou o endereço de Ivone. Tinha anotado lá atrás, quando contratou. Às 5:30 da manhã, ainda com sol fraco no horizonte, dirigiu até o outro lado da cidade. Joinville acordava devagar, mas Patrícia estava completamente desperta, o coração batendo forte, a boca seca. Quando chegou na rua de terra do bairro pobre onde Ivone morava, sentiu um nó no estômago. Aquele era o mundo de Ivone. Casas simples, algumas de madeira, ruas sem asfalto. Enquanto ela dormia em mansão, Ivone morava ali. E mesmo assim, tinha trabalhado 15 anos sem reclamar. Parou o carro em frente ao barraco, número escrito à mão na parede, desceu e bateu na porta. Bateu de novo. Ouviu passos lá dentro. A porta se abriu, e Ivone apareceu, ainda de camisola, o cabelo solto, os olhos inchados de tanto chorar, mas não de tristeza, de alegria pelas aparições da noite anterior. Quando viu Patrícia ali, na porta, às 5:30 da manhã, ficou sem reação. Patrícia não esperou. Caiu de joelhos ali mesmo, na soleira da porta, na terra, sem se importar com a roupa cara que estava usando. Me perdoa, Ivone. Me perdoa por tudo. A voz saía quebrada, rouca. 15 anos da sua vida e eu te paguei com uma casa de papelão. Eu sou um monstro. As lágrimas escorriam sem controle, molhando o chão. Ivone olhou para aquela mulher ajoelhada na sua porta. A mesma mulher que tinha humilhado, roubado, desprezado, e sentiu algo surpreendente dentro do peito. Não era raiva. Não era satisfação por ver a patroa humilhada. Era compaixão. Porque ela lembrava das palavras de Maria na noite anterior. Ela precisa de uma chance de conversão. E Ivone compreendeu que aquilo era obra da Virgem Maria. Que ela tinha ido até Patrícia, como prometeu. E que agora, ali na porta daquele barraco, estava acontecendo um milagre tão grande quanto a aparição, o milagre do perdão verdadeiro. Eu te perdoo, Patrícia. As palavras saíram simples, mas carregadas de verdade. E quando Patrícia ouviu aquilo, desabou completamente, chorando no chão como uma criança. Amanda apareceu atrás de Ivone, curiosa, e ficou assistindo aquela cena impossível, a patroa rica e cruel de joelhos diante da mãe, pedindo perdão. Patrícia levantou o rosto, os olhos vermelhos, e disse com voz firme, eu vou consertar tudo. Juro pra você. Vou pagar tudo o que te devo, com juros, com correção, com indenização. Vou pagar a cirurgia da Amanda. Vou registrar você retroativamente. Vou assumir todas as multas. E vou fazer mais. Muito mais. Ivone ajudou ela a levantar, e as duas ficaram ali, de frente uma para outra. A opressora e a oprimida. A rica e a pobre. E entre elas, invisível mas presente, estava a Virgem Maria, sorrindo, porque seu trabalho havia dado fruto. As primeiras semanas foram difíceis. Não porque Patrícia não quisesse cumprir o que havia prometido, mas porque a conversão verdadeira exige mais que palavras, exige ação concreta, mesmo quando dói. No dia seguinte àquela manhã em que pediu perdão, Patrícia já estava na clínica particular mais cara de Joinville agendando a cirurgia de Amanda. Pagou tudo adiantado, cirurgia, internação, remédios, acompanhamento pós-operatório. O médico que atendeu ficou impressionado. Raramente vemos esse tipo de urgência. A senhora é parente? Patrícia engoliu seco. Não. Sou alguém que deve muito a essa família. Amanda foi operada em menos de uma semana. A cirurgia foi um sucesso completo. Quando acordou da anestesia, viu a mãe ao lado e chorou, não de dor, mas de alívio. Acabou. Mãe? Acabou mesmo. Ivone segurou a mão dela, apertou forte. Acabou, filha. Você vai ficar boa. E pela primeira vez em meses, Ivone sentiu que podia respirar de verdade. Mas Patrícia não parou aí. Contratou o melhor advogado trabalhista da cidade e fez algo que muitos acharam loucura. Registrou Ivone retroativamente com data de 15 anos atrás. Assumiu todas as multas, todos os impostos atrasados, todos os custos. Calculou cada férias não tirada, cada 13º não pago, cada hora extra nunca reconhecida. O valor final foi alto, muito alto. Mas Patrícia pagou cada centavo, e pagou em dobro como indenização moral. Quando o advogado entregou o cheque e todos os documentos para Ivone, ela olhou aqueles números e não conseguiu acreditar. Isso tudo é para mim?
O advogado sorriu. É o que você sempre mereceu, dona Ivone. Com juros e correção de 15 anos, mais indenização. Está tudo legalizado. Ivone segurou aquele cheque com as mãos tremendo. Não era só dinheiro, era dignidade devolvida. Era reconhecimento de que ela importava, de que seu trabalho tinha valor, de que sua vida não era descartável. Patrícia foi além. Procurou Célia, a nova empregada que tinha contratado sem registro, e fez o mesmo. Registrou, pagou tudo que devia, pediu perdão. Célia ficou em choque, mas aceitou. Depois, Patrícia fez algo que ninguém esperava. Transformou uma de suas lojas, a maior, a mais bonita, a que ficava no centro da cidade, em centro de apoio para trabalhadoras domésticas. Ofereceu assessoria jurídica gratuita, apoio psicológico, cursos profissionalizantes. Colocou uma placa na entrada: nenhuma trabalhadora será mais explorada enquanto eu puder ajudar. As pessoas começaram a falar. Alguns elogiavam a mudança. Outros zombavam. Patrícia tá ficando louca. Virou santa agora. Diziam nas rodinhas de empresários. Mas Patrícia não se importava. Pela primeira vez na vida, não estava preocupada com opinião alheia. Estava preocupada em consertar o que havia quebrado. Mas a desconfiança era real. Quando Ivone voltou ao bairro com dinheiro e contou o que tinha acontecido, muitos vizinhos duvidaram. Ivone, cuidado. Gente assim não muda da noite pro dia. Dona Cida foi uma das mais céticas. Ela tá fazendo isso porque tem medo de processo. Só pode ser. Ivone entendia a desconfiança. Mas ela tinha visto algo que os outros não tinham visto. Tinha visto a Virgem Maria. E sabia que aquilo não era coincidência. Era intervenção divina. Era prova de que até o coração mais duro pode ser transformado quando tocado pela verdade. Com o tempo, Patrícia provou que a mudança era real. Não apenas ajudou Ivone e Célia, mas começou a buscar ativamente outras empregadas que tinha explorado ao longo dos anos. Algumas tinham mudado de cidade, outras tinham perdido contato. Mas ela encontrou cada uma e pagou o que devia. Algumas aceitaram com lágrimas de gratidão. Outras recusaram, dizendo que já tinham superado e não queriam mais nada com ela. Patrícia respeitou e continuou. A casa de papelão, que tinha sido símbolo de humilhação, ganhou um novo significado. Patrícia pediu permissão a Ivone para levá-la e a colocou na entrada do centro de apoio, invernizada e preservada, com uma placa: símbolo da minha vergonha e da minha conversão. Que nenhuma trabalhadora passe pelo que Ivone passou. Pessoas vinham de longe para ver, para entender. E muitas trabalhadoras domésticas que tinham medo de denunciar exploração finalmente tiveram coragem. E Ivone usou o dinheiro com sabedoria. Comprou uma casa simples mas digna, colocou Amanda em escola particular, e com o que sobrou, abriu um pequeno negócio, uma associação que ajudava trabalhadoras domésticas a regularizarem situação trabalhista. Ela e Patrícia, a vítima e a opressora, agora trabalhavam lado a lado. Não como patroa e empregada. Como aliadas. Como irmãs em Cristo. 5 anos se passaram. Amanda, agora com 21 anos, estava no último ano de direito. Seu sonho era se especializar em direito trabalhista para defender mulheres como a mãe. Ela era saudável, forte, cheia de vida. Ninguém diria que tinha quase morrido aos 16 anos. A cirurgia tinha sido perfeita, mas os médicos comentavam algo estranho. A recuperação dela foi rápida demais. Quase milagrosa. E Amanda sempre sorria, porque ela sabia. Tinha visto a Virgem Maria naquela noite. E sabia que aquilo tinha sido milagre mesmo. Ivone era agora coordenadora estadual de uma associação de trabalhadoras domésticas que lutava por direitos. Viajava dando palestras, ajudando mulheres a denunciarem exploração, ensinando sobre leis trabalhistas. Sua história tinha virado exemplo nacional. A mulher que recebeu casa de papelão e transformou humilhação em luta, diziam as matérias de jornal. Ela tinha até sido convidada para falar no Congresso Nacional sobre a importância de fiscalizar trabalho doméstico. Patrícia era outra pessoa. Literalmente. Continuava com suas lojas, mas agora pagava todos os funcionários com registro completo, salário justo, benefícios. Suas lojas não eram mais as mais lucrativas da cidade, mas eram as mais respeitadas. E o centro de apoio que tinha criado já tinha ajudado mais de 300 trabalhadoras domésticas a regularizarem situação e receberem o que mereciam. Ela mesma atendia às vezes, ouvia histórias, chorava junto, ajudava. A casa de papelão original,
preservada e invernizada, tinha se tornado símbolo nacional. Estava exposta no Museu dos Direitos Humanos em Brasília, com placa detalhada contando a história completa, desde a exploração até a conversão. Escolas levavam alunos para ver. Professores explicavam que aquilo era exemplo de duas coisas: da crueldade humana quando há ganância, e da capacidade de transformação quando há arrependimento verdadeiro. Foi numa noite de dezembro, exatamente 5 anos depois da primeira aparição, que aconteceu algo que selou definitivamente aquela história. Ivone e Patrícia estavam juntas preparando evento de conscientização sobre direitos trabalhistas. Estavam na sala do Centro de Apoio, organizando materiais, quando Amanda entrou correndo. Mãe, Patrícia, vocês precisam ver. Elas foram até a entrada, e lá estava, a mesma luz azul suave que tinham visto 5 anos atrás, envolvendo a casa de papelão exposta. As 3 se ajoelharam instintivamente. E ela apareceu novamente. A Virgem Maria, radiante como da primeira vez, olhando para as 3 com aprovação maternal profunda. Não disse palavras audíveis desta vez. Apenas olhou para cada uma, para Ivone, cujo sofrimento tinha sido transformado em missão, para Amanda, cuja cura tinha sido completa, e para Patrícia, cuja crueldade tinha sido transformada em compaixão. Maria então olhou para a casa de papelão, tocou-a com ternura, e sorriu. E naquele sorriso estava tudo: a confirmação de que o trabalho delas tinha valor, de que a conversão tinha sido real, de que nenhuma injustiça é tão pequena que não mereça atenção divina. A luz brilhou mais forte por um instante, e então desapareceu suavemente. Mas o perfume de flores ficou no ar por horas. As 3 ficaram ali, abraçadas, chorando e rindo, porque tinham compreendido a verdade final. Aquela casa de papelão, que tinha sido dada como insulto, tinha sido transformada por Deus no altar onde a Virgem Maria apareceu. O que o mundo tinha usado para humilhar, Deus tinha usado para glorificar. O que tinha sido símbolo de exploração, tinha se tornado bandeira de transformação. E centenas de trabalhadoras domésticas, inspiradas pela história de Ivone, encorajadas pelo exemplo de Patrícia, apoiadas pela associação que tinham criado, finalmente tiveram coragem de buscar justiça. Processos foram abertos. Direitos foram reconhecidos. Vidas foram restauradas. Porque quando uma pessoa tem coragem de clamar por justiça, e quando outra pessoa tem coragem de se arrepender verdadeiramente, o céu se move. E quando o céu se move, nada permanece como estava. Epílogo. A casa que virou catedral. Hoje, quando você visita o Museu dos Direitos Humanos em Brasília, pode ver aquela casa de papelão preservada com cuidado. As crianças perguntam: por que uma casa de brinquedo está aqui? E os pais contam a história, ou tentam contar, porque é difícil explicar como algo tão pequeno pode carregar tanto significado. Mas a verdade é simples: aquela casa ensina algo que o mundo precisa desesperadamente aprender. Ensina que nenhum trabalho é insignificante, que nenhuma pessoa é descartável, que 15 anos de dedicação não podem ser pagos com humilhação, e que quando há injustiça, sempre há alguém ouvindo o clamor dos que sofrem. A história de Ivone e Patrícia não é apenas sobre uma empregada explorada e uma patroa cruel. É sobre todas nós. É sobre as vezes que tratamos alguém como inferior só porque tem menos dinheiro. É sobre as vezes que ignoramos o sofrimento ao nosso redor porque não nos afeta diretamente. É sobre as vezes que achamos que podemos usar pessoas e descartar sem consequência. Mas também é sobre esperança. Porque se Patrícia, que era tão dura, tão cruel, tão cega para a própria maldade, pôde mudar, então ninguém está além da redenção. Se Ivone, que tinha todo o direito de guardar raiva e buscar vingança, pôde perdoar, então o perdão é sempre possível. E se a Virgem Maria escolheu habitar numa casa de papelão ridícula para mostrar que Deus se importa com os humilhados, então nenhum de nós está desamparado. E se essa história tocou seu coração, talvez seja porque você reconheceu algo. Talvez você tenha sido a Ivone alguma vez, explorada, desvalorizada, humilhada. Ou talvez você tenha sido a Patrícia, dura com quem tem menos, cega para o próprio egoísmo. Não importa. O que importa é que ainda há tempo. Tempo de buscar justiça se você foi ferida. Tempo de pedir perdão se você feriu alguém. Tempo de mudar. A Virgem Maria não aparece em palácios. Ela aparece em estábulos, em casas pobres, em lugares de humilhação, porque é ali que ela sabe que seu filho é mais necessário. E quando você clama de verdade, quando seu coração está quebrantado pela dor ou pela culpa, ela ouve. E ela vem. Não sempre do jeito que esperamos, mas sempre do jeito que precisamos. Se você precisa de um sinal para recomeçar, para pedir perdão,
para buscar justiça, para acreditar de novo. Considere essa história o seu sinal. Porque Deus usa as coisas mais improváveis, até uma casa de papelão, para mostrar sua glória. E nenhuma situação é tão perdida que não possa ser transformada. Escreva amém nos comentários se você acredita que nenhuma injustiça passa despercebida aos olhos de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa saber que ainda há esperança. E se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que mostram que a fé não é só teoria, é vida transformada, é dignidade restaurada, é amor que vence até a crueldade mais profunda. Porque no final, o que essa casa de papelão nos ensina é isto: o que o mundo usa para nos humilhar, Deus pode transformar em altar. O que era símbolo de vergonha pode se tornar bandeira de glória. E nenhum clamor sincero fica sem resposta, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, mesmo que o mundo todo diga que não há solução. A Virgem Maria ouve. E quando ela ouve, ela age. Amém. 10 anos depois da primeira aparição, a história de Ivone, Patrícia da Casa de Papelão, tinha se tornado mais que um relato local. Tinha se tornado movimento nacional. O que começou como injustiça em uma mansão de Joinville agora inspirava mudanças em todo o Brasil. Amanda, agora advogada formada aos 26 anos, tinha se especializado em direito trabalhista e fundado o escritório Dignidade Legal, oferecendo assessoria gratuita para trabalhadoras domésticas. Não trabalhava sozinha. Tinha uma equipe de 12 advogados, todos inspirados pela história da mãe. Em 5 anos, o escritório já tinha ganho mais de 400 processos trabalhistas, garantindo milhões de reais em verbas rescisórias para mulheres exploradas. Mas Amanda não se contentava apenas com vitórias judiciais. Ela viajava por escolas públicas contando a história da mãe e da Casa de Papelão. Minha mãe quase morreu porque uma patroa achou que 15 anos de trabalho valiam um brinquedo. Mas a Virgem Maria apareceu e transformou aquela humilhação em altar. E hoje estamos aqui, provando que nenhuma trabalhadora precisa aceitar exploração. Os estudantes ouviam em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos, porque viam suas próprias mães naquela história. Ivone, aos 62 anos, tinha se tornado referência nacional em direitos trabalhistas. Foi convidada a participar de comissões no Congresso que elaboravam novas leis de proteção às trabalhadoras domésticas. Sua fala era sempre a mesma: não estou aqui porque sou especial. Estou aqui porque a Virgem Maria ouviu meu clamor e me deu voz. Agora uso essa voz por todas que ainda estão em silêncio. E sua voz tinha peso, leis foram aprovadas, fiscalizações aumentaram, punições para exploradores ficaram mais severas. Patrícia, agora aos 55 anos, tinha vendido metade de suas lojas e doado lucro para criar a Fundação Casa de Papelão, organização que não apenas defendia direitos trabalhistas, mas também oferecia moradia temporária, cursos profissionalizantes e apoio psicológico para trabalhadoras em situação de vulnerabilidade. A fundação já tinha ajudado mais de 1000 mulheres a saírem de situações de exploração e reconstruírem suas vidas com dignidade. Mas o impacto mais profundo não estava apenas nos números. Estava nas histórias. Como a de Solange, empregada doméstica de Salvador que trabalhou 22 anos sem registro e, inspirada pela história de Ivone, finalmente teve coragem de denunciar. Ganhou o processo e usou o dinheiro para abrir pequena lanchonete. Hoje emprega 5 pessoas, todas com carteira assinada. Ou a história de Júlia, patroa de Curitiba que explorava empregada há 8 anos. Assistiu a um documentário sobre a Casa de Papelão, viu o testemunho de Patrícia e sentiu convicção profunda. No dia seguinte, registrou a empregada, pagou o retroativo e pediu perdão. Hoje as duas são amigas, e Júlia faz trabalho voluntário no centro de apoio da sua cidade. A Casa de Papelão original, exposta no museu, recebia mais de 10.000 visitantes por mês. Viraram tradição os grupos de oração da Casa de Papelão. Pessoas iam até lá, ajoelhavam diante daquele objeto simples e rezavam por justiça em suas próprias situações. E testemunhos começaram a surgir: mulheres que conseguiram empregos depois de rezar ali, patroas que tiveram conversão depois de visitar, processos trabalhistas que foram ganhos contra todas as probabilidades. Uma escola católica de São Paulo criou projeto pedagógico inteiro baseado na história. Chamava-se Projeto Casa de Papelão. Ensinava as crianças sobre dignidade do trabalho, justiça social e compaixão. No final do ano, cada aluno construía sua própria casa de papelão e escrevia dentro dela uma injustiça que queria ver transformada. Depois faziam celebração onde apresentavam as casinhas aos pais e prometiam, juntos, trabalhar por um mundo mais justo. E a Virgem Maria continuava presente. Não em aparições visíveis como aquela primeira vez, mas em sinais sutis.
Pessoas relatavam sentir perfume de flores perto da casa de papelão do museu. Outras contavam sonhos onde Maria as orientava a buscar justiça ou pedir perdão. Patrícia mesma tinha desses sonhos frequentemente. Maria parecia sorrindo, dizendo apenas: continue. O trabalho não acabou. Porque de fato não tinha acabado. A cada dia, novas Ivone surgiam, exploradas, humilhadas, sem esperança. E a cada dia, novas Patrícias precisavam ser confrontadas com a verdade de sua crueldade. Mas agora havia diferença. Havia rede de apoio. Havia leis mais fortes. Havia consciência social crescente. E acima de tudo, havia esperança. Esperança simbolizada por aquela casa ridícula de papelão que tinha se tornado catedral onde o céu tocou a terra. Foi no 20º aniversário da primeira aparição que algo extraordinário aconteceu. A Fundação Casa de Papelão organizou grande celebração em Joinville. Montaram palco ao ar livre no centro da cidade. Convidaram autoridades, trabalhadores, religiosos. O tema era 20 anos de transformação, da humilhação à dignidade. Ivone, agora aos 67 anos, cabelos completamente brancos mas olhos brilhantes de vida, subia ao palco para dar testemunho. Ao lado dela, Amanda, agora com 31 anos, grávida do primeiro filho. E Patrícia, 60 anos, transformada não apenas por dentro mas também por fora, irradiando paz que só vem de consciência limpa. 20 anos atrás, começou Ivone com voz firme, eu recebi uma casa de papelão como pagamento de 15 anos de trabalho. Naquele dia, eu pensei que minha vida tinha acabado, que eu não valia nada, que Deus tinha me abandonado. A multidão, mais de 5.000 pessoas, ficou em silêncio absoluto. Mas eu estava errada. Deus não tinha me abandonado. A Virgem Maria veio até meu barraco pobre e habitou naquela casa ridícula de papelão, provando que Deus escolhe os lugares mais improváveis para mostrar sua glória. Patrícia pegou o microfone, as mãos tremendo como sempre tremiam quando falava sobre aquilo. Eu era monstro. Não tem palavra mais suave para descrever. Explorei essa mulher maravilhosa por 15 anos, roubei dela o que era de direito, e ainda tive coragem de humilhá-la dando uma casa de brinquedo como pagamento. Lágrimas escorriam. Mas a Virgem Maria me deu algo que eu não merecia, uma chance de conversão. Ela me mostrou a verdade da minha própria crueldade, e aquela verdade me quebrou. E quando estive quebrada, Ivone me ofereceu perdão. E esse perdão me transformou. Amanda falou por último, a mão no ventre. Eu quase morri aos 16 anos porque minha mãe não tinha dinheiro para cirurgia, dinheiro que deveria ter sido pago por direito. Mas a Virgem Maria me curou. E hoje, 20 anos depois, estou grávida. E essa criança que vai nascer vai crescer ouvindo a história da bisavó Ivone, da avó Patrícia que se converteu e da casa de papelão que virou altar. Porque essa história não é só nossa, é de todas as mulheres que precisam saber que tem valor, que tem direitos, que tem dignidade. A celebração continuou com orações, músicas, testemunhos. Mas foi no final, quando o sol começava a se pôr, que aconteceu o impossível de novo. Alguém da multidão gritou: olhem, a casa de papelão. Todos se viraram. Tinham trazido a casa original do museu para a celebração, colocada em redoma de vidro no centro do palco. E agora, 20 anos depois da primeira aparição, a mesma luz azul suave começou a brilhar de dentro dela. A multidão ficou paralisada. Alguns caíram de joelhos instantaneamente. Outros choravam sem entender por quê. Câmeras gravavam, mas as imagens saíam apenas como luz branca, como se o fenômeno não pudesse ser totalmente capturado por tecnologia humana. E então, por brevíssimos segundos, testemunhado por 5.000 pessoas, uma figura feminina de luz apareceu sobre a casa de papelão. Não falou. Não fez gestos elaborados. Apenas sorriu, aquele sorriso maternal, terno, que dizia sem palavras: vejam o que fiz com a humilhação de vocês. Transformei em glória. Continuem o trabalho. A luz desapareceu tão subitamente quanto tinha surgido, mas o perfume de flores ficou no ar por horas. E naquela noite, em Joinville e em todo o Brasil, milhares de pessoas tiveram experiências espirituais profundas. Trabalhadoras domésticas que estavam sendo exploradas tiveram coragem de denunciar. Patroas que exploravam sentiram convicção e decidiram mudar. Jovens que tinham perdido fé voltaram a acreditar. Nos dias seguintes, o evento viralizou globalmente. A aparição da Virgem Maria na celebração da Casa de Papelão, diziam as manchetes. Céticos tentavam explicar como luz natural, projeção,
ilusão coletiva. Mas quem estava lá sabia. Tinha sido real. Tinha sido ela. E o mais impressionante, nas semanas seguintes, relatos semelhantes começaram a surgir em outros lugares. Em favelas do Rio de Janeiro, pessoas relatavam ver luz azul em barracos pobres. Em casas humildes no sertão nordestino, famílias contavam que a Virgem tinha aparecido durante orações. Era como se aquela primeira aparição na casa de papelão tivesse aberto porta que mostrava que Maria está especialmente presente onde há humilhação, injustiça, sofrimento. Ivone, Amanda e Patrícia continuaram o trabalho com renovada convicção. Porque agora não era apenas memória de 20 anos atrás. Era realidade viva, pulsante. A Virgem Maria tinha voltado a confirmar que ela não abandona os humildes. Que casa de papelão pode ser catedral. Que nenhuma injustiça passa despercebida. E que transformação é sempre possível quando há arrependimento verdadeiro e perdão sincero. O neto de Ivone, filho de Amanda, nasceu 3 meses depois. Chamaram-no de Josué, como o avô que Ivone tinha perdido 40 anos atrás. E quando o bebê foi apresentado na igreja, colocaram ao lado do altar uma réplica pequena da casa de papelão. Para que ele crescesse sabendo, o que o mundo usa para humilhar, Deus transforma em instrumento de sua glória. E isso não é apenas história. É promessa que se renova a cada geração. 15 anos após a segunda aparição pública, o fenômeno da casa de papelão tinha transcendido fronteiras nacionais e se tornado símbolo global de justiça trabalhista e conversão espiritual. O que começou como o clamor de uma viúva em barraco pobre de Joinville agora inspirava movimentos em mais de 20 países. Amanda, agora com 46 anos, mãe de 3 filhos, liderava uma rede internacional de advogados especializados em direitos de trabalhadoras domésticas. O escritório Dignidade Legal tinha filiais em Buenos Aires, Cidade do México, Manila e Luanda, lugares onde exploração doméstica era rotina cruel. A história da minha mãe não é brasileira, dizia ela em conferências da ONU. É universal. Toda trabalhadora que limpa casas alheias merece dignidade, registro, pagamento justo. Em 10 anos, a rede já tinha impactado mais de 100 mil mulheres globalmente. Ivone, aos 77 anos, tinha se tornado autora best-seller com o livro Casa de Papelão, Quando a Virgem Maria Habita na Humilhação. Vendido em 20 idiomas, o livro misturava testemunho pessoal com ensinamentos sobre justiça social católica. Universidades usavam como material obrigatório em cursos de direitos humanos. Papa Francisco citou a história em encíclica sobre trabalho digno, chamando-a de exemplo concreto de como Maria acompanha os explorados. Patrícia, aos 70 anos, vivia vida simples em Joinville, doando quase toda sua fortuna para a Fundação Casa de Papelão, agora organização mundial. Viajava constantemente, mas não em jatos particulares como antes. Viajava em classe econômica, ficava em pousadas simples, ia pessoalmente a favelas asiáticas, vilarejos africanos, periferias latino-americanas. Eu preciso ver os olhos delas, dizia. Preciso ouvir as histórias para lembrar por que faço isso. Sua presença, a ex-exploradora convertida, era o testemunho mais poderoso. O impacto mais surpreendente aconteceu nas Filipinas. Milhares de trabalhadoras domésticas, casambás, que trabalhavam 18 horas por dia sem direitos, organizaram Marcha da Casa de Papelão. Cada uma carregava sua própria casinha de papelão com histórias escritas de exploração. O governo filipino, pressionado, aprovou lei nacional garantindo direitos mínimos. Líderes religiosas filipinas relataram aparições marianas durante as marchas, luz azul, perfume de flores, paz sobrenatural. Na África, em Angola, a fundação construiu o primeiro centro casa de papelão fora do Brasil, complexo com abrigo, escola profissionalizante, clínica médica. Inauguração reuniu 200 trabalhadoras domésticas que tinham sido resgatadas de situação análoga à escravidão. Quando cortaram a fita, luz inexplicável brilhou sobre réplica da casa original. Jornalistas internacionais presentes testemunharam. Foi fenômeno paranormal, disseram céticos. Foi Maria confirmando seu trabalho, disseram as fiéis. Josué, neto de Ivone, agora com 12 anos, cresceu ouvindo a história como parte da própria identidade. Na escola, quando o professor perguntava o que você quer ser quando crescer, ele respondia: quero continuar o trabalho da vovó Ivone e da vó Patrícia. Quero mostrar para o mundo que Deus transforma a humilhação em glória. Seus colegas riam, achavam exagero, mas Josué levava réplicas pequenas da casa de papelão e contava a história completa. E sempre,
Pelo menos uma criança começava a olhar para a própria mãe com novos olhos, olhos de respeito pelo trabalho invisível. E a Virgem Maria continuava multiplicando sinais. Em Roma, durante a audiência papal onde Ivone, Amanda e Patrícia foram recebidas pelo Santo Padre, câmeras do Vaticano capturaram algo impossível: sombra luminosa de Maria sobre as 3 mulheres enquanto o Papa as abençoava. Imagem viralizou mundialmente. No México, durante romaria de trabalhadoras domésticas a Guadalupe, luz azul envolveu casa de papelão simbólica que levavam. Na Índia, cristãos perseguidos usavam história como exemplo de resistência digna contra a exploração. Mas o maior testemunho era o de vidas transformadas. Dona Maria, angolana de 45 anos, trabalhava 20 anos sem salário fixo. Inspirada pela história que leu em jornal local, denunciou patroa. Ganhou processo equivalente a $50 mil. Hoje tem salão de beleza próprio, emprega 8 mulheres, todas registradas. A casa de papelão me deu coragem, diz ela. Rajesh, empresário indiano que explorava empregadas domésticas, assistiu documentário sobre Patrícia. Sentiu convicção tão forte que chorou 3 dias. Vendeu metade dos negócios, criou fundo para suas ex-empregadas. Eu era Patrícia. Agora sou Ivone. Conta em entrevistas. Globalmente, casas de papelão se multiplicavam, símbolo de luta por dignidade trabalhista. Grupos católicos, evangélicos, até não religiosos adotavam. ONU reconheceu o movimento como inovador na conscientização sobre trabalho doméstico. Mas todos que conheciam a origem sabiam, era obra da Virgem Maria, que escolheu o lugar mais humilde, casa de brinquedo dada como insulto, para mostrar que seu filho veio servir os últimos, não dominar os primeiros. Ivone, já idosa mas lúcida, dizia sempre: eu só rezei. Maria fez o resto. E continua fazendo. Porque onde a injustiça clamando, ela está presente, transformando papelão em catedral, exploradores em defensores, humilhação em glória eterna. E a cada nova história de transformação, o mundo compreendia um pouco mais. Nenhum clamor fica sem resposta quando vem do coração quebrantado.